Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, olá, povo de Deus, povo abençoado de Deus. Eu sou o pastor Leno, este é mais um devocional na tenda do encontro para o nosso renovo e fortalecimento espiritual. O propósito do meu coração é que nós estejamos aqui todos os dias crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Deus, meu irmão, governe a sua mente mais esse dia, que o amor de Deus esteja sendo derramado no seu coração mais esse dia, que você seja cheia do Espírito Santo, no nome de Jesus. Quero ler com vocês agora a carta do apóstolo Paulo, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Queridos, nós precisamos entender, a salvação é uma obra que o próprio Deus realiza na vida do ser humano. A salvação, ela é pela graça, ela é um favor imerecido da parte de Deus para conosco. E ela vem mediante a fé em Deus. Nós precisamos entender através da criatura. A criação, ela mostra que existe um Criador. Então, uma vez que nós entendemos que existe um Criador, existe um ser superior, então esse ser superior, ele vem até nós. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A Bíblia diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. Então, quando o ser humano, ele entende que existe um ser superior, existe um Criador. Este Criador, então, vem até essa pessoa e se revela para ele. Ele, então, começa a operar a obra de salvação. É uma obra que o próprio Deus realiza em nós, mediante a fé. Por isso que a Bíblia diz também, sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Meus irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, Ele opera por meio da fé. Se eu e você negarmos a existência de Deus, negarmos o agir de Deus, jamais desfrutaremos da presença e do agir de Deus. Então a Bíblia está dizendo aqui que a salvação é um presente de Deus por meio da fé, e isso é um dom de Deus. Até mesmo a própria fé, você dá um passo de entendimento. Existe um ser superior, ou seja, você já está se sujeitando, você está se humilhando. Nós ainda não temos, a pessoa nesse estágio, ela ainda não tem a verdadeira fé em Deus, ela ainda não conhece a Deus, ela ainda não tem condição de acreditar, porque ainda não foi revelado no espírito dela quem é Deus. Mas uma vez que a pessoa reconhece que ela é um ser inferior ao Criador, ela depende do Criador, então esse Deus vem e coloca o dom da fé nessa pessoa. E Deus então realiza a obra de salvação. E esta salvação vai produzir frutos, vai gerar obras. Diz aqui no versículo 9, a salvação não é de obras. Entenda que primeiro vem a fé, a salvação,
que vai resultar em obras, e não o contrário, obras e depois salvação. Não, é salvação, fé, depois obras. Por isso diz aqui, não é de obras, não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar, olha Deus, eu fiz obras, eu trabalhei, então você me deve, Deus. Não, isso muitas das vezes são os religiosos que nos oprimem, os religiosos que colocam para nós essa condição. Você tem que trabalhar, você tem que se sacrificar no âmbito religioso aqui que a gente está falando, né, irmãos? Porque trabalhar também é uma bênção de Deus. Uma vida produtiva é bênção de Deus. Mas no que diz respeito a agradar a Deus, no que diz respeito a chamar a atenção de Deus, meus irmãos, tem que começar pela fé. Tem que começar pela comunhão com Deus, recebendo a salvação de graça, pela fé. E então, uma vez salvo, uma vez redimido, uma vez liberto, uma vez sendo iluminado pelo conhecimento de Deus, as boas obras, elas vão fluir. Por isso diz o versículo 10, pois nós somos feituras de Deus. Então é Ele que faz essa obra em nós, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o cristão que diz que ele não tem que fazer mais nada, ele também ainda não foi salvo, porque aquele que é salvo em Cristo, ele entende que ele foi feito à semelhança de Cristo e as mesmas obras de amor, de humildade, de poder que estava sobre a vida de Cristo, elas também vão fluir através da vida daqueles que creem em Cristo, através da vida daqueles que estão em Cristo. Nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então nós precisamos andar nessas boas obras, segundo o caminhar de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz, aquele que diz estar em Cristo deve andar como Ele andou. Meus irmãos, guarda essa palavra no seu coração. Em nome de Jesus, que nós sejamos fortalecidos, que nós sejamos capacitados em toda boa obra, no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Eu deixo aqui o convite todos os dias. Se Deus quiser, estaremos aqui meditando na palavra de Deus. Um forte abraço e até o próximo encontro.